Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim. Estou na igreja e lembrei de você, Débora. Eu assisti seu depoimento e eu acho que você nem percebeu que acabou entrando num drama entre divindades. Isso mesmo. O Monumento à Justiça, no Supremo Tribunal Federal, é considerado bem tombado, tem valor histórico, simbólico, protegido por lei, rabiscar é crime ambiental. Mas você sabia que a estátua foi inspirada na deusa grega Têmis, a segunda esposa de Zeus, guardiã dos juramentos dos homens e da lei? É um mito criado por poetas gregos que usavam de narrativas para explicar a origem e fenômenos da vida. Quando visitei a Grécia, eu não vi estátua da deusa Têmis em nenhum lugar público. Em dado momento, o juiz fez uma analogia. E o simbolismo que ela representa. Sim, o fato de ser algo tombado pelo patrimônio histórico. Eu faria uma comparação, guardada as devidas proporções. A senhora mora em Paulínia, certo? Sim, doutor. Lá, a Igreja Católica São Bento, assim como o Museu Municipal de Paulínia, um situado em frente ao outro, certo? Os dois são tombados pelo patrimônio histórico municipal. Se fosse pichado aquilo, a senhora como uma cidadã da cidade, o que acharia? É totalmente ilegal e ilícito, e realmente eu acredito que, acho que no calor do momento eu me senti diferente da pessoa que eu sou. São Bento é o santo que a Igreja Católica acredita proteger contra os bichos peçonhentos. Por isso, o proprietário de uma fazenda resolveu construir uma capela para proteção contra as cobras, outro símbolo sagrado protegido por lei. Quando escutei você falando que viajou no sábado, pensei, a Débora nem imagina que está ferindo um outro símbolo muito sagrado. Foi isso mesmo, por volta de 1 hora eu cheguei no sábado. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós. O sábado faz parte das 7 festas solenes e fixas do Senhor, símbolos tombados e protegidos não por tradições e mitologias gregas nem romanas, mas pelo próprio Deus que nos criou. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Nessa questão, não é só você que está entre a culpa e o perdão, Débora. Todos estamos. E precisamos fazer como você, chorar, arrepender, confessar diante dos homens, diante de alguma instituição religiosa?
Não. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Isso está na Bíblia, em Colossenses 2, 16 e 17. Desde o século XIX, Jesus está no Supremo Santuário Celestial, pegando depoimentos de seres humanos, analisando nossas atitudes na vida. Milhões achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada um estava escrito em letras de ouro que pareciam como chama ardente, contas correntes do céu. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam em redor do trono, e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Ao serem nomeadas essas pessoas uma a uma e mencionadas suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria que se refletia em todas as direções. Abriu-se outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, vinha uma legião de pecados. Havia também cabeçalhos sobre cada coluna e embaixo destes, ao lado de cada nome, achavam-se registrados em suas respectivas colunas os pecados menores. Jesus perdoa rapidinho quando pedimos, porque gosta da nossa companhia. Ele fica feliz quando somos felizes, descansando, contemplando a natureza, fazendo bem, imitando ele nos relacionamentos. Pensando bem, cancelar o sábado é masoquismo, não é? Porque o contrário de descansar é cansar, estressar. De fazer o bem é fazer o mal. De santificar ou imitar Jesus é imitar o homem. Cadê o homem que te provocou, Débora? Sumiu. E você, pagando a pena sozinha. Eu sei, não é fácil. Muita gente quer guardar o sábado, mas não consegue, porque autoridades picharam esse monumento tombado e protegido pelas leis do Criador, e estão entre a culpa e o perdão, por enquanto.